Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pisar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Bom dia! Eu sou Leonardo Silva, membro consagrado de aliança da Comunidade Católica da Transfiguração, e que bom nós nos reencontrarmos de novo, depois de viver toda aquela série dos 50 dias clamando a presença do Espírito Santo. Agora eu quero te convidar a juntos fazermos uma experiência com a palavra do Senhor, a fazer a nossa leitura orante e assim aprofundarmos mais através das Sagradas Escrituras. E aí eu quero convidar você, nesse início, a nós juntos clamarmos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar a presença do Espírito Santo? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos a intercessão da nossa Mãe bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos que nessa manhã de hoje o Espírito Santo nos ajude para que nós possamos compreender toda essa dinâmica dessa palavra de hoje. Hoje eu quero partilhar com você o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do dia de hoje, dos capítulos 28 ao 34. Vamos juntos? Pegue a sua palavra e vamos juntos rezar e vivenciar o que essa palavra tem hoje para nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. No outro lado do lago, da terra dos Gadarentos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande mamada de porcos que pastava. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsais, envia-nos para aquela mamada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante toda a mamada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que deixasse aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que relato, né?
o que relata a palavra de Deus nos traz hoje? Jesus ele se depara com uma realidade. Realidade essa que muitos, como narra a palavra, narra que nenhum daqueles se atrevia a passar por ali. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus, passa por ali para justamente exercer o seu ministério, o seu chamado para com aquela região. Jesus estava na região dos Gadarenos e ali se depara com uma possessão de demônios. Veja, Jesus se depara com uma realidade, com uma situação. E diz que eles eram tão furiosos, que pessoas algumas ousavam passar por ali. Mas o Filho de Deus, aquele que é ungido de Deus, foi capaz de passar por ali e foi capaz de expulsar os demônios. E eles gritam, dizendo a Jesus, perguntando o que tem a ver conosco, Filho de Deus. O mal, ele reconhece Jesus. O mal, ele reconhece o Filho de Deus. O mal, ele sabe o que o Filho de Deus é capaz. Não à toa que a partir daquele momento Jesus expulsa os demônios dali, daquelas pessoas que estavam atormentadas por esse processo de demônios e se lançam aos porcos. Tanto que a narrativa vai dizer que os porcos se jogam lá, do precipício do lago. Veja, meus irmãos, é preciso que nós todos os dias peçamos ao Senhor que Ele expulse os demônios que querem persistir na nossa vida. Jesus é aquele que vem para nos libertar. E a libertação ela é algo necessário na nossa vida espiritual. Muitas das vezes a gente acha que é besteira, que não preciso, porque isso, porque aquilo. Mas se nós entendêssemos a importância da libertação, nós exigiríamos mais da nossa vida, uma vida liberta. E aí nós temos que abrir o nosso coração e o nosso interior para que essa graça aconteça. E muitas das vezes os maus estão por aí nos rodeando ou até mesmo nos tirando do projeto de Deus, daquilo que é do Senhor. Mas ao mesmo tempo precisamos procurar uma libertação, sermos libertados dos maus, dos males que ainda nos aprisiona de sermos completamente de Deus. Veja, aqui Jesus realiza algo importante daquilo que nós clamamos, daquilo que Ele sabe bem fazer. Ele tira aqueles demônios, Ele expulsa aqueles demônios, porque só Ele é capaz de realizar isso. Nem eu, nem você somos capazes de expulsar os demônios que persistem aos arredores a levar as pessoas às perdições. Mas quando nós clamamos o nome de Jesus, quando nós colocamos, como nós vemos na narrativa, quando eles reconhecem, quando eles gritam, porque reconhece aquele que é Filho de Deus, a nossa vida se torna uma vida liberta, se torna uma vida transformada, se torna uma vida de algo novo na nossa história. E veja, quais são os demônios, vou falar assim, os males, Quais são os males, quais são as coisas que eu preciso me libertar? Quais são as amarras que eu preciso me libertar? Eu tenho clamado a Jesus, eu tenho usado o nome de Jesus para que a libertação aconteça de fato. Eu tenho utilizado isso na minha vida, mas veja, eu quero colocar outro ponto no finalzinho do versículo, porque Jesus ele realiza algo importante, mas ao mesmo tempo as pessoas não entendem, porque elas não abriram o seu coração para uma libertação. Tanto que quando a população sai ao encontro de Jesus, e aí quando ela vê Jesus, suplica que ele deixe aquela região. Ora, se naquele momento Jesus expulsou
uma mamada de demônios que foram para os porcos, que se precipitaram, que se jogaram. Veja, as pessoas não querem que Jesus fique ali naquela região. Talvez o medo, talvez o receio, não sei, a narrativa ela não expressa, mas com toda clareza, talvez o medo, o receio, a pressão do governo naquele tempo fizeram com que elas, e o mais importante que eu não posso esquecer, a abertura do coração que nos torna sensíveis à libertação de Deus na nossa vida. Quais são as áreas da minha, da sua, da nossa história que precisam ser libertadas hoje? É preciso nós dizermos: Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história, que Ele expulse de nós o que nos amarra, que Ele expulse de nós os demônios que nos aprisionam, que Ele nos liberte para uma nova vida libertada. E que possamos assim também experimentar dessa nova vida. E assim vamos rezar, pedindo essa graça ao Senhor, pedindo que Ele nos dê essa graça. Mas de primeiro a atitude de nós abrirmos o nosso coração, abrimos o nosso interior, para que o Senhor Ele nos liberte. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos do mal, liberta-nos das amarras, liberta-nos das imundícias do mundo, liberta-nos dos demônios que tentam nos tirar, nos privar, nos aprisionar. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, e você vai colocando quais são os tipos de libertação. É um vício, é algo que você não consegue deixar, é algo que você tem se aprisionado. Vá dizendo ao Senhor quais são. Na sua oração, vá colocando ao Senhor quais são as realidades na sua vida, quais são os pontos que te prendem, e peça: Jesus me liberte, Jesus me liberte, Jesus me liberte, porque Tu és o Senhor da minha vida. E você vai dizendo: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Vem, Senhor. Tu és o Senhor, Jesus é o Senhor da nossa vida. Possamos fazer um minutinho de silêncio. E deixar que o Senhor fale ao nosso coração. Deixar que o Senhor fale no nosso interior. Amém. E tudo para a nossa vida existe um propósito. Com certeza Deus tem falado aí no interior do seu coração quais são as realidades e o que Ele deseja daqui para frente na minha e na sua vida. Por isso, o mais importante é nós colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos pede. Se você puder, anote no seu caderninho de orações e coloca o que é que o Senhor te pediu, quais são os caminhos que Ele te mostrou através desse momento de silêncio, através dessa narrativa de hoje, e o que Ele espera para os próximos passos. Todo momento de oração exige uma ação propícia, e as ações elas são importantes para modificar ainda mais a nossa história. Que Deus abençoe nosso dia, que Jesus transfigurado possa nos transfigurar e que Pedro, Tiago e João interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós nos encontramos amanhã, se Deus quiser, com o nosso momento